E aí, pessoal? Hoje a gente vai montar um verdadeiro kit de ferramentas para quem está na batalha dos concursos de carreiras policiais. Nós vamos desvendar os princípios fundamentais do direito penal. Sabe, aqueles conceitos que são a chave para gabaritar as questões mais casca-grossa da prova? E ó, para começar com tudo, já lanço a pergunta. Já ouviu falar no BIZU do MARI, do princípio da insignificância? Esse é um daqueles macetes que, olha, salvam pontos preciosos. Então, segura a ansiedade aí que a gente já chega lá. Mas antes de chegar no MAR e em outros princípios, a gente precisa afirmar a base, entender a filosofia por trás de tudo. É essencial saber que o direito penal não é a primeira solução para os problemas da sociedade. Muito pelo contrário, ele é a última. E isso nos leva direto para o princípio da intervenção mínima, que também é conhecido como ultima ratio, ou seja, a última razão. A ideia aqui é bem simples: limitar o poder do Estado. É garantir que a força do direito penal só vai ser usada naqueles casos mais graves, sabe? Quando é realmente necessário e quando outros ramos, como o direito civil ou o administrativo, já não dão mais conta do recado. E essa intervenção mínima se divide em duas ideias, olha só. Ela é fragmentária, porque só vai proteger os bens mais importantes, os fragmentos mais valiosos da nossa vida em sociedade. E ela também é subsidiária, porque, como eu disse, só entra em campo quando mais ninguém consegue resolver. É a última linha de defesa mesmo. Beleza, agora vamos para a pedra fundamental, a regra de ouro do direito penal. O princípio que basicamente manda em todo o resto. E essa regra é perfeitamente resumida naquela máxima em latim nullum crimen nulla pona sine previa lege, que traduzindo quer dizer o seguinte: não existe crime nem pena sem uma lei que diga isso antes do fato acontecer. Essa é a maior garantia de segurança jurídica que a gente tem. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser pego de surpresa. E como é que essa legalidade funciona na prática? Bom, ela se apoia em dois pilares. O primeiro é a reserva legal, que responde à pergunta: quem pode criar lei penal? A resposta é clara: só o Poder Legislativo. O segundo pilar é a anterioridade, que responde quando essa lei tem que existir, sempre antes da pessoa cometer a conduta. Simples assim. E com base nisso, já vem aquela pegadinha clássica de concurso para ver se o pessoal tá ligado no pilar da reserva legal. Pensa aí, uma medida provisória, que é feita pelo presidente da República, ela pode criar um crime novo ou aumentar a pena de um que já existe? A resposta é um sonoro e gigantesco não. E o motivo? Exatamente o princípio da reserva legal que a gente acabou de ver. Criar lei penal é tarefa exclusiva do Poder Legislativo. O Executivo não pode, de jeito nenhum, usar medida provisória para invadir essa área e prejudicar alguém. Guarda isso, porque isso não só cai, despenca em prova. Seguindo em frente, vamos dar uma olhada agora em outros princípios que funcionam como uma espécie de filtro, sabe? Eles limitam ainda mais quando e como o direito penal pode agir. Eles dão uma refinada na atuação do Estado. O princípio da ofensividade ou lesividade é outro filtro importantíssimo. Ele diz que para uma conduta ser crime, ela tem que, de fato, machucar ou colocar em perigo um bem jurídico. E aqui entra a ideia de alteridade. Esse bem jurídico tem que ser de outra pessoa. Aquilo que a gente só pensa ou os atos que só afetam a nós mesmos, isso não interessa para o direito penal. E o exemplo mais claro disso é a tentativa de suicídio. Embora seja uma situação muito trágica, ela não é punida criminalmente. E por quê? Porque a lesão é contra a própria pessoa. O direito penal exige que a conduta vá além do autor e atinja um terceiro. Certo. Partindo dessa ideia de que o dano tem que ser relevante, vamos para uma dica de ouro, um tema quentíssimo nas provas. É uma ferramenta avançada no kit de qualquer concurseiro. Aquele momento em que um fato, que até parece crime, é considerado insignificante pela justiça. A gente está falando do famoso princípio da insignificância, ou bagatela própria. A lógica é bem direta. O sistema de justiça não deve se ocupar com coisinha pequena, com ninharia. A conduta até se encaixa na descrição da lei, tipo um furto, mas a lesão é tão pequena, tão irrelevante, que o fato não tem importância penal. Ele perde o que a gente chama de tipicidade material. E aqui está, a promessa do começo do nosso papo. Para saber se a insignificância se aplica, os tribunais criaram 4 requisitos que têm que acontecer juntos, e eles formam um macete MARI. Vamos lá. A conduta tem que ter mínima ofensividade,
ausência de periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Tem que ter os 4, senão não vale. Agora, atenção aqui. Cuidado para não confundir com a bagatela imprópria. Na própria, que a gente viu com o MAR, o fato já nasce sem importância para o direito penal. Ele não é considerado crime. Já na imprópria, o fato é crime sim. Só que depois que tudo aconteceu, a aplicação da pena se torna totalmente desnecessária e o juiz pode deixar de aplicar. É uma diferença sutil, mas que derruba muita gente boa em concurso. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora. Vamos para os princípios que definem quem pode ser punido e como essa punição acontece. A regra aqui é que a responsabilidade penal é pessoal e intransferível. Isso é garantido pelo princípio da intranscendência ou da pessoalidade. Está lá na Constituição, bem claro. A pena não pode passar da pessoa ou do condenado. Se o infrator morre, a punição morre com ele. Os herdeiros não podem ser presos nem punidos no lugar dele. E com base nisso, lá vem outra pegadinha clássica de prova. Imagina só, alguém foi condenado a pagar uma multa criminal e morre antes de pagar tudo. Essa dívida da multa passa para os herdeiros? E mais uma vez a resposta é não. O motivo é crucial. Presta atenção, a multa criminal é uma espécie de pena. E como a gente acabou de ver, a pena não passa para outra pessoa. É diferente da obrigação de reparar o dano civil para a vítima que pode ser cobrada dos bens que o falecido deixou. A pena de multa acaba com a morte do condenado. Fim de papo. E claro, não dava para a gente deixar de falar de um dos pilares da democracia, que é o princípio da presunção de inocência. Basicamente, ninguém será considerado culpado até que a sentença seja definitiva e não caiba mais nenhum recurso. Isso define quem tem que provar as coisas, que é sempre a acusação, e como a pessoa deve ser tratada durante o processo todo. E já que falamos em Constituição, esse resumo aqui é fantástico. A nossa lei maior coloca algumas restrições para os crimes mais graves. Para lembrar quais crimes nunca prescrevem, é só usar o macete ração, racismo e ação de grupos armados. Para aqueles que não podem ter perdão, graça ou anistia, o macete é TTTH, tortura, tráfico, terrorismo e os hediondos. E um detalhe importante, todos esses aí são inafiançáveis, não admitem fiança. Então, bora fazer um resumão do nosso kit de ferramentas? Primeiro, o direito penal é a ultima ratio. Segundo, a legalidade é a regra suprema, com seus pilares da reserva legal e da anterioridade. Terceiro, o teste Marie é o nosso guia para a insignificância. Quarto, a pena é pessoal, não passa para os herdeiros. E quinto, a presunção é sempre de inocência. E, para a gente fechar, vou deixar uma reflexão para aprofundar os estudos. Com todos esses filtros que a gente viu, especialmente o da insignificância, qual crime do dia a dia é, na prática, o mais impactado por esse princípio nas decisões dos juízes? Pensar nisso ajuda a gente a conectar a teoria com a realidade.